Por isso que a intoxicação causa tanto dano. Só que o paracetamol interfere nessas fases. Esse fator é ativado, por exemplo, pela cúrcuma. Eu coloco em cima da comida curcumina. A cúrcuma é o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. E ela está preocupada se ela vai ter câncer de mama ou não. Eu recomendo para essa mulher que passe a ingerir crucíferas pelo menos 2 vezes por semana. Então o ideal é cozinhar 2 minutos no vapor. Já imaginou que o segredo para uma saúde melhor pode estar nas coisas mais simples que nós fazemos todos os dias? Nesse vídeo, juntamente com o Dr. Lair Ribeiro, nós vamos reagir a um conteúdo super importante e interessante que ele nos traz sobre o detox. Nós vamos explorar como o nosso corpo tem a capacidade incrível de se curar sozinho, mas só quando a gente para de atrapalhar. E eu vou te mostrar aqui também como os hábitos do dia a dia, como usar tempero específico, pode prevenir doenças graves, beber água da maneira certa e até escolher melhor os alimentos. Podem ser mais poderosos do que muitos remédios. Nós vamos entender porque tantos de nós estamos intoxicados sem nem mesmo perceber. Vamos entender como um detox feito da maneira errada pode ser perigoso. E o mais importante, aprender como ajudar o nosso corpo a fazer o que ele já sabe fazer de melhor, se curar e se renovar. E aí, você está preparado para transformar a sua visão sobre sua saúde e nunca mais olhar para o seu prato da mesma forma? Então vem comigo e vamos assistir esse vídeo até o final, porque você vai sair daqui com as melhores informações que literalmente vão mudar a sua vida. Por isso, já peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. Se você realmente quer ter resultados sem efeitos colaterais, você tem que procurar a farmácia de Deus. O corpo tem uma capacidade de cura absurda. Você machuca o seu dedão do pé, corta, ele vai cicatrizar. É uma inteligência de cicatrização que aparece ali. A gente só ajuda. Se você sair do caminho, parar de fazer coisa errada, o próprio corpo faz isso. Então, esse é o nosso foco na medicina. Eu hoje ensino médicos a trabalhar o máximo possível usando produtos da natureza, ao invés de usar produtos sintéticos, químicos, que têm a sua aplicação em momentos especiais, pontuais, vamos colocar assim. Porque, no geral, o remédio ele vai provocar um efeito colateral, ele vai exigir um outro remédio, que vai provocar outro efeito colateral, e assim por diante. Infelizmente, o paciente termina uma polifarmácia. Você pega um indivíduo com 65 anos de idade, tomando 5, 6, 7 medicamentos, e um começa a interferir com o outro. Ele já até esqueceu qual a doença que ele tinha, que agora ele está cuidando dos efeitos colaterais dos remédios. Nós estamos tão intoxicados pelo seguinte: nos últimos 20 mil anos, os geneticistas afirmam que não houve grandes mudanças no nosso DNA, no nosso genoma, mas mudou-se muito o nosso estilo de vida. Antigamente, vamos por 5 mil anos atrás, para exagerar, o problema era a infecção, não tinha poluição, não tinha revolução industrial ainda. O genoma foi feito, levou muito tempo para aprender a combater os vírus, as bactérias, os fungos. Então nós estamos preparados para isso, para combater infecções. Mas o nosso genoma, o nosso DNA, ele não foi feito para brigar com poluição. Isso não fazia parte do mundo da gente. Então, de repente, o mundo vem todo poluído, mais de 80 mil substâncias químicas novas desde a Segunda Guerra Mundial no mercado. Todo produto seu que você tem na sua casa tem uma série de substâncias químicas e o nosso corpo não está preparado para isso. Por isso que a intoxicação causa tanto dano. E é uma coisa silenciosa, ninguém sabe, ninguém vê. Para você fazer uma desintoxicação do seu corpo, que ela faz 60% pelo fígado e 20% pelos rins, esses são os principais, você passa por um processo, como se diz, de 3 fases. A primeira fase chama biotransformação, também chamada de bioativação. A segunda fase chama de conjugação e a terceira fase chama de eliminação. Na fase 1, predominam as enzimas que nós chamamos de oxidase. Você depende de vitaminas do complexo B, você depende de magnésio, você depende de selênio, você depende de zinco, você depende de glutationa. Eu preciso nutrir para desintoxicar.
Você toma um paracetamol, um Tilenol da vida, e você acha, isso não é nada. Só que o paracetamol interfere nessas fases. E eu tenho que ter uma sincronização das 3 fases. Eu não posso acelerar uma fase e não acelerar a outra. Porque se eu acelero um e não acelero a outra, eu vou acumular produtos que podem ser tóxicos. Então, você para fazer a sincronização delas. Então, por exemplo, a terceira fase, que é a eliminação, existe aqui um fator de transcrição chamado NRF2. Esquece o nome. Esse fator é ativado, por exemplo, pela cúrcuma. Então, se na minha alimentação eu estou usando cúrcuma, curcumina, açafrão da terra, falso açafrão da Índia, turmérico, é tudo a mesma coisa, esse produto tem uma substância chamada cúrcuma. E essa cúrcuma facilita essas fases e elas sincronizam. Então, se na minha alimentação eu coloco em cima da comida curcumina, eu compro ali no supermercado, isso não vende na farmácia, eu vou acelerar essas fases. Mesmo que eu viva num ambiente tóxico, eu agora tenho um jeito de estimular essas 3 fases para elas poderem funcionar certo e não acumular. O nosso corpo é incrível, né, pessoal? O Dr. Laíra aqui trazendo muitas informações importantes. E ele falou também que o nosso organismo, ele tem o que é necessário para se curar. E isso é muito verdade, porque quantas vezes eu fiz certinho, eu me cuidei e eu vi como o meu corpo reagiu bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma coisa que ele falou sobre a gente evitar jantar. Tem um vídeo aqui no canal, a gente reagindo a isso. Ele falou pra gente parar de jantar. Se você tiver interesse, assista esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. Ele fala ali sobre a gente evitar coisas pesadas à noite, comer coisas pesadas. E eu comecei a fazer isso e eu vi que melhorou muita coisa. Eu me sinto muito bem no outro dia. Quando eu como alguma coisa pesada, até o sono atrapalha. Outra coisa que eu comecei a fazer é tomar suco de uma beterraba, uma cenoura, 2 laranjas e, se você quiser, coloca 2 gotinhas de limão no suco. E eu faço isso 2 vezes na semana. Tem me ajudado bastante. Por isso fica a dica aqui pra vocês, se vocês quiserem fazer. Agora, a questão do nosso corpo se curar, o problema é que a gente vive se sabotando. A gente sabota essa nossa inteligência natural do nosso corpo por fazer as escolhas erradas. Alimentação ruim, excesso de remédios, noite mal dormida, estresse, que infelizmente hoje, né, todo mundo acaba passando. Se a gente cuida melhor, por exemplo, do carro, do celular, da máquina, por que a gente não vai cuidar do nosso corpo? E no final, quem paga o preço somos nós mesmos. Então a gente precisa parar e se perguntar, será que eu estou ajudando ou atrapalhando o meu corpo? Agora eu quero saber de vocês. Que coisas vocês fazem no seu dia a dia para melhorar a saúde de vocês? E se você ainda não tem esse hábito, comece a ter. Veneno. Se você vai na Índia, por exemplo, você sabe que lá tem um condimento chamado curry. Você já deve ter digerido curry em algum restaurante. Pois é, o indiano ingere curry no café da manhã, no almoço e no jantar. A Índia é o país do mundo que tem menos Alzheimer per capita, que tem menos Parkinson per capita. Por que isso? Porque eles usam no seu dia a dia, no café da manhã, no almoço, no jantar, cúrcuma. Olha que lição bonita. Então nós aqui no Brasil, a cúrcuma está aí no supermercado, você vai e começa a colocar a cúrcuma na comida. A cúrcuma é o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica fora do corpo humano. Olha que coisa fantástica. Você pegou o hábito de, depois que você serviu o seu prato, você jogar um pouquinho de cúrcuma em cima do seu prato, você vai facilitar a digestão daquilo ali, a eliminação daquilo ali. São processos simples. Se você acha que você tem uma amálgama, ou que você comeu peixe de um rio contaminado, onde tinha garimpo e tem mercúrio, o que seja, ou tomou muitas vacinas com o timerosal, que é mercúrio, e aí você coloca na sua comida coentro, e você começa a fazer uso do coentro, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai devagarinho, ele vai tirando os metais pesados do seu corpo, aos poucos, mas tem que ser aos poucos, não pode tirar rápido. Se você tirar muito rápido, ele vem do tecido para o sangue, do sangue ele sobe para o cérebro, aí você tem dor de cabeça, você tem pressão alta, você passa mal, chama Hersheimer, que aqui no Brasil nós chamamos de crise de cura, e que nos Estados Unidos chama healing crise, que é quando você está fazendo um detox, e você está fazendo ele rápido demais, e essas toxinas vêm para o sangue, sobem para o cérebro e a pessoa sente mal. Então isso também não é benéfico, também, senão a pessoa até desiste, não quer fazer. Então é aos poucos. Eu estou ensinando você a tomar mais água, porque isso aí ajuda tremendamente o seu processo de desintoxicação.
não tenha dúvida sobre isso. Você ingerir, você fala assim, mas eu esqueço de beber água. Eu falo, então é muito simples, sabe o que você faz? Cada vez que você toma água, toma 3 copos. Mesmo que você esquecer os outros 2, verdade, você já tomou 3. As pessoas que bebem mais água vivem mais. Eles têm estudos mostrando, muito interessantes, publicados, mostrando que você diminui a mortalidade só com água. Porque quando você está com o corpo hidratado, primeiro que as toxinas ficam difíceis de ser eliminadas, porque elas vão ser hidrossolúveis, elas diluem água. Então você tem que ter a urina para eliminar, fazer o xixi. Se não tem a água, o rim não segura, não tem xixi. Se não tem urina, não tem eliminação. As brássicas, também chamadas crucíferas, que estão na mesma classificação, que é uma acima da outra, mas é uma classificação, a nomenclatura, por exemplo, é o repolho, é o nabo, é a couve-flor, é a couve de Bruxelas, é o brócolis. Esses são substâncias muito interessantes, porque elas têm as coisas chamadas glicosinolatos, são transformados em isotiocianato. Eu vou citar 2 isotiocianatos para vocês. Primeiro é o sulforafano e segundo é o indol 3-carbinol. Essas substâncias, tanto o sulforafano quanto o indol 3-carbinol, elas têm uma ação anticancerígena. Elas protegem o nosso DNA. Então é muito interessante uma mulher, por exemplo, que a mãe morreu de câncer de mama, a irmã morreu de câncer de mama e ela está preocupada se ela vai ter câncer de mama ou não, eu recomendo para essa mulher que passe a ingerir crucíferas pelo menos 2 vezes por semana. Ou uma couve-flor, ou um nabo, ou um brócolis, ou um repolho. Mas tem um segredinho, tem que cozinhar num curto espaço de tempo, porque a enzima que vai fazer essa transformação e gerar o sulforafano e o indol 3-carbinol no seu corpo, que se chama mirosinase, ela é temperatura dependente. Se você cozinhar por muito tempo, essa enzima é destruída. Então o ideal é cozinhar 2 minutos no vapor. Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Se tem algo que aprendemos hoje, é que a saúde verdadeira vai muito além de tratar sintomas ou recorrer a soluções rápidas. É sobre enxergar o corpo como uma máquina inteligente, que tem um potencial de cura incrível, desde que a gente saiba se cuidar e nutrir da forma correta. Cada escolha que fazemos no dia a dia, desde o que colocamos no nosso prato até a forma como lidamos com as necessidades básicas, como beber água, tem um impacto profundo no nosso bem-estar a longo prazo. Então, adotar pequenas mudanças como incluir a cúrcuma nas refeições, que eu achei muito legal, cuidar da hidratação adequada e consumir mais alimentos naturais, é a forma de respeitar essa máquina que Deus nos deu. E o mais interessante é que essas escolhas não são apenas para prevenir doenças, mas para construir uma vida mais equilibrada e com qualidade. Mas o mais importante é entender que a responsabilidade pelo nosso bem-estar é que, em grande parte, é nossa. Não dá para esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Hoje você recebeu informações valiosas sobre como desintoxicar seu corpo, melhorar as funções vitais e até mesmo reduzir o risco de doenças crônicas. A decisão agora é sua: continuar no piloto automático ou começar a transformar sua rotina com conhecimento e consciência. Eu espero que esse conteúdo tenha realmente agregado valor para você e te inspirado a olhar para a sua saúde com outros olhos. Por isso, peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque essas informações podem mudar vidas. Espero que todos tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo.